A primeira carta chegou numa manhã comum, dobrada com cuidado e encaixada. Sob a porta, como se tivesse sido entregue por alguém que conhecia bem a rotina da casa. Não havia selo, nem endereço, apenas o nome dela escrito à mão. Clara. Ela pensou que fosse engano, ou uma brincadeira sem graça. Ainda assim abriu. Você vai achar estranho. Eu também achei no começo. Mas continue lendo. Amanhã você vai derrubar café na blusa branca que gosta tanto. Não se preocupe, a mancha sai com água fria. E quando isso acontecer, você vai lembrar de mim. Clara riu. Um riso curto, descrente. Dobrou o papel e o deixou sobre a mesa, como se aquilo fosse desaparecer sozinho se ela não desse importância. O dia seguiu. Ela respondeu e-mails, fez ligações, saiu para comprar pão. Nada aconteceu. Até a manhã seguinte. A blusa branca era mesmo sua favorita. Vestiu sem pensar. Preparou o café como sempre fazia, distraída, e quando se virou para pegar o açúcar, a xícara escorregou de sua mão. O líquido escuro manchou o tecido de forma irreversível. Ou assim pareceu por um segundo. O coração acelerou. Ela correu para o banheiro, abriu a torneira e deixou a água fria cair sobre a mancha. Aos poucos, o café começou a desaparecer. Clara ficou imóvel, com a blusa encharcada, olhando para o tecido como se ele fosse lhe responder alguma coisa. Então lembrou. A carta. Voltou correndo, pegou o papel e leu novamente, desta vez sem rir. Naquele dia não conseguiu se concentrar em mais nada. Quem teria feito aquilo? Como alguém poderia prever algo tão específico? Seria coincidência? Um truque? A segunda carta chegou à noite. Ela ouviu o som leve do papel sendo empurrado por baixo da porta. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Aproximou-se devagar, como se estivesse lidando com algo vivo. Você acreditou, não foi? Eu sabia que acreditaria. Hoje você passou o resto do dia tentando encontrar uma explicação racional. Amanhã, às 15h17, você vai receber uma ligação que não vai atender. Vai olhar o telefone e decidir ignorar. Eu peço que atenda. Por favor. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. A caligrafia era a mesma. Delicada, firme, familiar, de um jeito impossível de explicar. Ela quase não dormiu. No dia seguinte, passou as horas olhando o celular. Às 15h16, suas mãos estavam suadas. Quando o relógio virou para 15h17, o telefone tocou. Número desconhecido. O toque parecia mais alto do que o normal, insistente. Ela pensou em ignorar. Era seu instinto natural, mas a carta ecoava em sua mente. Por favor. Clara atendeu. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração leve. E então uma voz masculina, baixa, hesitante. Clara. Ela engoliu em seco. Quem é? Houve uma pausa longa demais. Desculpa, eu acho que liguei para o número errado. A ligação caiu. Clara ficou parada, olhando para o telefone. Aquilo não fazia sentido. Nenhum. Mas ainda assim, algo dentro dela se moveu. Como uma peça pequena que muda toda a estrutura de um quebra-cabeça. A terceira carta veio na manhã seguinte. Obrigado por atender. Você não imagina o quanto isso importa. Eu gostaria de te dizer quem sou, mas ainda não posso. Não porque eu não queira, mas porque isso mudaria coisas que não devem ser mudadas. Confie em mim por enquanto. Em 3 dias, você vai conhecer alguém. Ele vai dizer seu nome antes mesmo de você se apresentar. Não tenha medo. Esse é o começo de tudo. Clara leu a carta várias vezes. Esse é o começo de tudo. Ela deveria estar apavorada. Parte dela estava. Mas outra parte estava curiosa. E, para sua própria surpresa, também estava ansiosa. Os 3 dias passaram devagar, como se o tempo estivesse sendo esticado só para testá-la. No 3º dia, saiu de casa sem saber exatamente o que estava procurando. Caminhou pelas ruas como se alguém fosse aparecer a qualquer momento. E apareceu. Ela estava numa livraria pequena, folheando um livro sem realmente ler, quando ouviu atrás de si, Clara. Ela se virou. Ele era alto, de expressão tranquila, olhos atentos demais para serem casuais. Parecia tão surpreso quanto ela. Desculpa, Ele riu, meio sem jeito. Eu sei que isso vai soar estranho, mas eu tinha certeza de que você se chamava Clara.
O mundo pareceu encolher ao redor dela. Como você sabe disso? Eu não sei, ele respondeu. Só senti. Clara deveria ter ido embora. Qualquer pessoa sensata iria. Mas ficou. Eu sou o Rafael, ele disse, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo antes de aceitar. O toque foi breve, mas suficiente. Nos dias que se seguiram, Clara tentou se convencer de que tudo aquilo era coincidência, que o mundo não estava conspirando, que ninguém estava prevendo o futuro. Mas então as cartas continuaram chegando, sempre certas, sempre um passo à frente, e sempre falando mais. Você vai começar a gostar dele. Isso também já aconteceu antes. Não lute contra, só preste atenção. Ele vai te fazer rir quando você menos esperar. Você vai pensar que nunca se sentiu assim antes. E talvez seja verdade. Clara tentou resistir. Tentou ignorar Rafael. Mas era impossível. Ele aparecia nos lugares certos, nos momentos certos. As conversas fluíam com uma facilidade assustadora. Ele parecia conhecê-la sem conhecê-la. Entender coisas que ela nunca dizia. E pouco a pouco, ela começou a se apaixonar. O que a aterrorizava não era o sentimento em si. Era o fato de que alguém já sabia. A carta que mudou tudo chegou numa noite de chuva. O papel estava levemente úmido, como se tivesse atravessado a tempestade só para chegar até ela. Clara abriu com mãos trêmulas. Eu queria poder parar por aqui. Queria que você nunca lesse o que vem a seguir. Mas você precisa saber, mesmo que eu não possa te explicar tudo ainda. Ela sentiu o peito apertar. Continuou lendo. Você vai se apaixonar por ele. E ele vai se apaixonar por você. Isso não muda. O que muda é o fim. As palavras começaram a pesar. Você confia nele, você acredita nele. E no momento em que tudo parecer seguro, ele vai te matar. O mundo silenciou. Clara não respirava. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você não quer acreditar. Eu também não quis. Mas é assim que acontece. E eu estou tentando mudar isso. Estou tentando encontrar uma forma de te salvar. As mãos dela tremiam tanto que o papel quase caiu. Por favor, Clara, não ignore os sinais. E quando chegar o momento, lembre-se, nem tudo é o que parece. Nem mesmo eu. Ela deixou a carta cair. A chuva batia forte nas janelas. E pela primeira vez, Clara teve medo não do desconhecido, mas daquilo que ela já começava a amar. Clara passou a noite inteira acordada. A carta estava sobre a mesa, como uma sentença. Cada palavra parecia crescer à medida que ela tentava ignorá-las. Ele vai te matar, Rafael. O nome ecoava na sua mente de forma cruel, incompatível com a imagem dele, com o jeito como ele sorria, como ouvia com atenção, como parecia real. Aquilo não podia ser verdade, mas também não podia ser mentira. As cartas nunca erravam. Na manhã seguinte, ela fez algo que nunca havia feito desde que tudo começou. Não abriu a porta imediatamente. Ficou parada olhando para o vão por onde os papéis sempre apareciam, esperando. O coração batendo rápido, como se antecipasse algo inevitável. E então a carta chegou. Deslizou lentamente, como sempre. Clara demorou alguns segundos antes de pegá-la. Você leu, não leu? Eu sinto muito. Eu sei o que isso faz com você, porque já fez comigo. Você vai querer se afastar dele agora. Vai dizer a si mesma que é o mais seguro. Mas não é assim que funciona. Ela fechou os olhos por um instante. Se você se afastar, você só muda o caminho, não o destino. Eu tentei isso. Muitas vezes. Clara abriu os olhos, o corpo inteiro gelado. Muitas vezes. Você precisa entender uma coisa. Isso não é a primeira vez que estamos aqui. O papel pareceu pesar toneladas. Eu não tenho muito tempo em cada tentativa. As cartas são a única forma que encontrei de falar com você. E mesmo assim, elas chegam incompletas, fragmentadas. Como ecos. Clara sentou-se lentamente. Eu estou tentando impedir que você morra. Mas para isso, você precisa confiar em mim, mesmo quando eu parecer contraditório. Especialmente quando eu parecer contraditório. Ela respirou fundo. E há algo mais que você precisa saber. O silêncio ao redor parecia absoluto. Não é tão simples quanto ele te mata. Se fosse, já teria sido fácil evitar. As mãos de Clara estavam frias. Quando chegar o momento, você vai entender. Você também tem um papel nisso. O mundo dela começou a rachar.
Naquele dia, Rafael ligou. Ela olhou para o telefone por muito tempo antes de atender. Oi, ele disse, com aquela voz que agora carregava um peso diferente. Oi, você está estranha. Clara quase riu. Se ao menos ele soubesse. Só cansada. Houve um silêncio. Eu posso te ver hoje? Ele perguntou. O coração dela apertou. A resposta certa seria não. A resposta segura seria não. Mas as cartas nunca diziam para evitá-lo completamente. Pode? Eles se encontraram no fim da tarde. Rafael estava como sempre, ou talvez ela estivesse vendo coisas que antes ignorava. Cada gesto parecia carregado de significado. Cada olhar, um possível aviso. Você tem certeza de que está tudo bem? Ele perguntou. Clara hesitou. Queria perguntar. Queria confrontar. Mas como se pergunta a alguém se ele vai te matar? Rafael. Ela começou, mas parou. Ele esperou. Você acredita em destino? Ele sorriu de leve. Depende. Por quê? Só responde. Ele pensou por um instante. Acho que algumas coisas parecem destinadas, mas não sei se isso significa que não podem ser mudadas. Clara sentiu algo apertar dentro dela. E você acha que faria algo terrível mesmo sem querer? O sorriso dele desapareceu. Que tipo de pergunta é essa? Só responde. Rafael olhou para ela com uma intensidade nova. Se eu machucasse alguém que eu amo, eu nunca me perdoaria. Ela acreditou. Isso foi o mais assustador. Naquela noite, outra carta chegou. Você viu, não viu? Ele acredita no que diz. Isso é o que torna tudo pior. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Eu preciso que você preste atenção nos detalhes agora. Pequenas coisas. Momentos que parecem insignificantes. É ali que a história muda, ou se repete. Ela leu devagar. Há um ponto específico. Um instante. Sempre acontece de um jeito ligeiramente diferente, mas o resultado é o mesmo. O papel tremia em suas mãos. Um acidente. Uma escolha. Uma reação. E quando você percebe, já é tarde demais. Clara pressionou os olhos. Desta vez eu acho que estou mais perto. Eu sinto isso, mas também sinto que estou ficando sem tempo. Ela respirou fundo. Se eu falhar de novo... Talvez essa seja a última vez que consigo te escrever. As lágrimas escorreram. E Clara, quando tudo começar a acontecer, lembre-se, o que parece um ataque pode não ser. Ela releu essa última frase várias vezes. Dias passaram. A atenção crescia. Clara começou a observar tudo. Cada gesto de Rafael. Cada situação aparentemente banal. Então aconteceu. Era noite. Eles estavam juntos no apartamento dela. A chuva caía, como naquela noite da carta. Rafael estava na cozinha. Clara na sala. E então, o som. Um estalo. Vidro quebrando. Clara se levantou rapidamente. Rafael. Nenhuma resposta. O coração disparou. Ela caminhou até a cozinha. E viu. Rafael estava parado, imóvel, olhando para algo no chão. Um copo quebrado. Mas não era só isso. Havia sangue. Rafael? Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos, distantes. Então, de repente, ele se moveu. Rápido demais. Pegou um pedaço de vidro e virou na direção dela. O tempo desacelerou. Ele vai te matar. As palavras ecoaram. Clara recuou instintivamente. Rafael, para! Mas ele avançou. Não com raiva, não com ódio, mas com desespero. E então ela viu, atrás dele, um reflexo na janela. Uma silhueta, outra pessoa. Tudo se encaixou de uma vez. O que parece um ataque pode não ser. Rafael, abaixa! Ela gritou. Ele hesitou. Por um segundo, o suficiente. A figura atrás dele se moveu. Clara correu, empurrou Rafael para o lado. O vidro caiu da mão dele. O impacto veio em seguida. Dor, mas não onde ela esperava. O grito não foi dela, foi dele. Clara virou. Rafael estava no chão. E havia alguém fugindo pela janela aberta. O ar ficou pesado. O tempo voltou. Clara caiu de joelhos ao lado dele. Rafael! Sangue. Muito sangue. Não. Ele tentou falar. Eu não... Shhh, tá tudo bem, ela disse, mesmo sabendo que não estava. As lágrimas caíam sem controle. Eu não queria... Eu achei que... Eu sei, ela sussurrou. E naquele momento Clara entendeu. Ele não ia matá-la.
Ele estava tentando salvá-la, como alguém havia tentado salvá-la antes. As cartas. O autor não era um estranho. Era alguém preso nesse ciclo. Alguém que já tinha vivido aquilo. Alguém que tinha falhado e estava tentando de novo. Rafael olhou para ela com dificuldade. Clara... Eu tô aqui. Ele sorriu fraco. Dessa vez, foi diferente, né? O coração dela parou. Como você sabe disso? Mas ele não respondeu. Seus olhos se fecharam e o silêncio tomou conta. Dias depois, Clara encontrou a última carta. Não veio pela porta. Estava dentro de uma gaveta que ela nunca abria, como se sempre tivesse estado ali. Se você está lendo isso, então conseguimos, ou chegamos mais perto do que nunca. Clara respirou fundo. Você já percebeu, não é? Sou eu. As mãos dela tremeram. Ou melhor, fui eu, em outra versão disso tudo. As lágrimas voltaram. Eu escrevi as cartas depois de perder você. Depois de entender o que aconteceu tarde demais. Clara fechou os olhos. Eu descobri que não era ele. Nunca foi. Era sempre alguém manipulando tudo. Alguém que a gente nunca via a tempo. Ela engoliu em seco. A cada tentativa eu tentei mudar algo. Pequenos detalhes. Pequenas escolhas. O papel parecia vivo. Mas o mais difícil foi fazer você confiar nele. Porque sem isso, você sempre morria mais cedo. Clara deixou o papel cair no colo. Se você conseguiu chegar até aqui, então você fez o que eu nunca consegui completamente. Ela respirou fundo. E talvez, só talvez, você consiga salvar nós dois. O silêncio preencheu o espaço. Clara olhou para a janela. Para o mundo. Para o futuro. Finalmente incerto. E pela primeira vez desde a primeira carta, ela não sabia o que aconteceria a seguir. E isso era exatamente o que precisava ser.